As palavras são compostas por morfemas. Estes são as menores unidades dotadas de sentido em nossa língua. Observar a estrutura das palavras pode nos ajudar a identificar o significado de cada uma delas e a reconhecer como elas são formadas. Quando afixos se unem a uma palavra primitiva, forma-se um novo vocábulo pelo processo da derivação. Se um sufixo passa a acompanhar o radical da palavra primitiva, a derivação é sufixal. Se o radical da palavra primitiva recebe um prefixo, temos uma derivação prefixal. Também é comum a derivação prefixal e sufixal. Esse processo ocorre quando se acrescentam ao radical os dois tipos de afixos. Entretanto, o radical, nesse caso, não depende da presença simultânea de ambos os afixos para formar uma palavra. Isso é diferente do que ocorre em amanhecer, por exemplo, em que os dois afixos devem se unir ao radical simultaneamente para formar uma palavra. Quando isso ocorre, temos uma derivação parassintética. Há ainda derivações em que se retiram afixos ao invés de adicioná-los. É o caso da derivação regressiva, que forma substantivos deverbais, e da derivação imprópria, em que a palavra é aplicada em um contexto que altera sua classe gramatical. Além da derivação, existe outro processo básico de formação de palavras que ocorre pela união de dois ou mais radicais. É a composição. Às vezes, os radicais se unem sem nenhum tipo de alteração em sua forma. Quando isso acontece, dizemos que essa composição é por justaposição. Se pelo menos um deles sofre alteração, o processo é chamado de composição por aglutinação. Além da derivação e da composição, há processos como o hibridismo, em que os elementos de origens diferentes se unem para formar uma palavra. Com a onomatopeia, criam-se palavras que imitam sons naturais. Uma sigla ganha o estatuto de palavra quando é formada pelo processo de siglonimização. Às vezes, palavras são formadas pela subtração de parte da palavra primitiva. Esse processo é a redução, também conhecido como abreviação. A criação de palavras ou a ampliação dos significados das já existentes em razão da necessidade de expressar novas realidades recebem o nome de neologismo. Da mesma forma que algumas palavras são incorporadas ao vocabulário da língua, outras são usadas cada vez menos e, com isso, tendem a desaparecer, assim como aquilo a que fazem referência.